Olá, estamos aqui com o professor Paulo Campos, treinador de futebol com vasto currículo nacional e internacional. Já foi técnico do Fluminense, do Palmeiras, da seleção do Catar, da seleção brasileira sub-20, já foi assistente da seleção olímpica, já trabalhou na África, Oriente Médio, já treinou craques como Zidane, David Beckham, Ronaldo Fenômeno, Raul, dentre muitos outros. Professor Paulo Campos, muito obrigado em atender a live. Primeiro que eu pergunto que eu faço para o senhor é: quantos anos o senhor já tem no futebol? E tudo começou lá no final da década de 70 no Vasco da Gama, professor? Boa tarde. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Ezron. É um prazer muito grande estar presente aqui na querida revista Informa Live. Obrigado, professor. Você imagina, eu, por exemplo, um jovem morador de São José dos Campos, somente 6 anos, que eu espero que se transforme em muitos e muitos anos, que a cidade é maravilhosa. Então, eu te agradeço muito e realmente você falou diversos momentos maravilhosos que eu pude passar na minha vida profissional. Minha bola é tudo. E você perguntou meu início de trabalho. Eu fui jogador da base do Vasco da Gama. Eu sou de Niterói, Sim. Morei no Rio muitos anos e daqui vim para São José. Só que nesse momento de mudança, como você falou, de tantos lugares, eu pude viver 35 anos fora do Brasil, 12 países. Você falou os continentes que eu trabalhei, verdade, trabalhei em 4 continentes. E, acima de tudo, eu agradeço muito ao Vasco da Gama, que foi o primeiro clube que me deu oportunidade. Após eu terminar a universidade, eu jogava na base. O senhor é educador físico, professor? Preparação física, educação Legal. física, fiz mestrado. Fui professor adjunto da Universidade Gama Filho naquela época, Sim. muito famosa, Muito famosa no Rio. Jovem, e o Vasco da Gama me convidou se eu não queria começar a trabalhar onde eu tinha jogado na base. E foi dali que, em 1978, Antônio Lopes, treinador famoso, que era na época preparador físico, me convidou para trabalhar com ele. O coordenador era o comandante Dante Rocha, também famosíssimo do Rio de Janeiro, devo muito a eles. E tive a grande honra de ser assistente pela primeira vez com um outro famoso. Eu só tive, graças a Deus, pessoas famosas que me ajudaram. Otto Glória, treinador brasileiro da seleção portuguesa, terceira colocada na Copa do Mundo na Inglaterra. Uma seleção 66. Eusébio, Coluna, Simões. E ele foi quem me deu a primeira oportunidade como assistente. E pronto. Dali eu comecei a minha carreira como treinador de futebol profissional e hoje, agora no mês de julho, estarei completando 46 anos como treinador profissional. 46 anos servindo o esporte, hein, professor? A bola que é a minha vida, a minha paixão, a quem eu beijo todo dia, além de beijar a minha família, beijar Papai do Céu, meu Deus que me ajuda, é acima de tudo a bola que eu beijo também diariamente. E quantos países o senhor teve a oportunidade de conhecer trabalhando, professor? Olha, conhecer... Mais de 10, 15? Nossa, conhecer mais de 50 países. Porque 50 o futebol te leva às competições. Então, meu primeiro país foi na África, foi a Nigéria. Eu tinha 20 anos de idade quando o Otto Glória, que foi dirigir a seleção nigeriana, me fez o convite se eu queria começar a trabalhar como treinador principal. E por acaso era língua inglesa, um país diferente, na África, e a gente aceita desafios, né? Sim. Então, dali eu fui para a Nigéria. E no continente africano eu trabalhei também na seleção de Gana, disputei o Mundial de Sub-20 na Escócia, fui dirigir a seleção da Libéria, onde eu tive Jorge Weah, onde eu tive o sonho de um treinador de ter um Jorge Weah, bola de ouro da FIFA. Exatamente. Não é isso? Jogando pelo Milan, e foi meu jogador aos 19 anos, e veio para o Brasil, esteve comigo. Presidente da República. Presidente da República hoje, né? Veio para o Brasil com a seleção, falou assim para mim: meu coach, meu treinador, será que o senhor não conseguiria um clube brasileiro para que eu pudesse ficar aqui? Eu tenho certeza que vão gostar do meu futebol. Ele com 19. Aí eu apresentei o nome dele ao Flamengo, ao São Paulo, mas como naquela época os brasileiros não conheciam, entre aspas, o futebol africano, Sim. Isso era de 70 e pouco, 80 e pouco.
Aí não deram oportunidade ao jovem. Ele acabou se transferindo para a Europa, da Libéria, e se tornou o monstro sagrado George Weah. Então, dali eu fui terminar a África dirigindo o Sudão, e fomos maravilhosamente bem, graças a Deus, e pronto. Fui para o mundo árabe, continente asiático, mundo árabe. 25 anos eu passei no mundo árabe. Seleção do Kuwait, 4 vezes, seleção do Catar, eliminatória de Copa do Mundo, Copa do Golfo, e Emirados Árabes, o Emirado de Dubai, conhecidíssimo no mundo. Sim. Eu dirigi os 3 principais clubes de lá, e também a seleção da Arábia Saudita. Fui campeão nacional, a equipe se tornou tricampeã nacional. Joel Santana era o treinador de um grande clube lá, que é o Hilal. Foi meu adversário na semifinal, ganhamos dele. Fomos para a final, ganhamos do Al Nassr, onde há pouco tempo atrás teve Mano Menezes também, que é o treinador do Internacional. Então fomos campeões, tricampeões nacionais, campeão da Copa do Golfo, de clubes campeões. Quer dizer, 25 anos naquele mundo. Hoje eu tenho aquela gratidão de poder dizer, eu falo o árabe não fluentemente, mas relacionado ao futebol, boto para fora a língua, consigo que seja entendido, cresci lá naquele mundo e pronto. Trabalhei nos 4 principais países do Golfo. Que legal, professor. Fui para a Europa, convidado pelo nosso querido Vanderlei Luxemburgo, como você falou, trabalhar com os galácticos, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho, Raul. E como que foi trabalhar com tanto craque? Casillas. Qualquer coisa diferente você não encontra. Por quê? O nível futebolístico altíssimo e, acima de tudo, profissionalismo também. Então, começava o treinamento 1 hora antes do horário. Eles já chegavam no campo. Já queriam fazer aquela brincadeira da rodinha de bobo, aquela alegria, aquela qualidade que mostrava num simples bate-bola. Quando a gente apitava o início do treino, todo mundo boca calada, boca fechada, aí o treinamento forte, sendo que você tem que analisar a diferença de característica de país para país. No Brasil você tem uma maneira de trabalhar, certo? No continente europeu é diferente. Então tudo você tem que se ambientar, se puder fazer já uma análise inicial do que vai se encontrar, qual é a característica do povo, como é que a torcida gosta que a equipe jogue, tudo isso faz diferença. Então nós tínhamos um tipo de trabalho que fizemos eu fiz 6 meses, porque o Vanderlei trabalhou 1 ano, eu estava dirigindo um clube na Série A do Brasileiro quando ele me convidou. E eu fui 6 meses depois do início do trabalho dele, eu fiquei lá 6 meses, mas olha, não tem preço, não tem preço. Depois eu fui para a Grécia, fiquei 5 anos na Grécia, trabalhei lá em 3, 4 clubes maravilhosos também, Série A e Série B grega, e voltei indo para os Estados Unidos. Trabalhei na Califórnia, dirigindo um clube, e trabalhei no estado de Nevada, na cidade de Las Vegas, que já é um sonho por si só. Olha que bênção. Trabalhar em Las Vegas com o futebol, meu Deus, você está unindo o útil ao agradável. E aqui no Brasil, como você falou, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Náutico, Paraná Clube, Paysandu, Criciúma, Vila Nova, Resende e, meu Deus do céu, coisas maravilhosas aconteceram. E, além de tudo, o maior presente de Papai do Céu, a Seleção Brasileira Sub-20, que acabou se formando e sendo campeã do mundo em 2003. Que legal. Professor, e dentre todos esses países, continentes que o senhor conheceu, teve a oportunidade de morar, de trabalhar, muitos têm total divergência com a gente no aspecto cultural, religioso, de idioma. Correto. Qual que foi a maior dificuldade, onde foi a maior dificuldade que o senhor teve para impor a sua metodologia de trabalho? Olha, Humberto, a pergunta é importantíssima e muito bem feita pelo seguinte. Cada país, você tem que procurar analisar a maneira do povo, como as pessoas se comportam, como as pessoas gostariam que você, um estrangeiro, se comportasse diante delas. Então, eu sempre tive muita facilidade de tentar trazer as pessoas para próximo da gente. Procurei aprender os idiomas,
Graças a Deus, hoje eu falo 4 idiomas, até de ouvido. Escutava num treinamento um atleta falar um determinado termo ou palavra, anotava, perguntava no dia seguinte e depois usava a palavra. E assim a gente vai desenvolvendo. Então, o mundo árabe foi uma escola, porque o aspecto religioso, espetacular. Por quê? Para mim, existe um único Deus. Esse Deus, ele pode ter diversos nomes. As religiões podem ser diferentes uma da outra, mas eu acredito no meu único Deus. Aqui, que lá fora é God, Allah, Buda, o que seja. E a gente respeitar a religiosidade de cada um. Os costumes, no mundo árabe, naquela época principalmente, as mulheres tinham que andar com a burca, cobertas, cabelo tinha que ficar coberto, tudo. Então, minha esposa foi novinha para lá, se adaptou maravilhosamente bem. Minha filha, Natália, que hoje em dia que mora no Rio de Janeiro, uma arquiteta maravilhosa, ela foi para lá com 6 meses e tinha que usar roupinha fechadinha, tudo. Mas a gente respeitava e gostava daquela, teoricamente, diferença para a nossa cultura. E por isso que eu fiquei tantos anos fora do Brasil, respeitando cada um para ser respeitado. Então eu não ultrapassava o meu limite para que ninguém ultrapassasse o seu limite perante a minha família, perante os meus costumes. E pode dizer, Humberto, só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Que legal, professor. Vou fazer uma pergunta um pouquinho difícil para o senhor agora. Dentre tantos craques que o senhor treinou... Eu não imaginava isso. Quem o senhor fala, o melhor jogador que você já treinou, que você já viu em campo, professor? Quem foi? Pai do céu, eu tenho que abaixar a cabeça e chorar. Para lá, você quer? Então tá bom. Olha, eu trabalhei com diversos craques. Ronaldinho Gaúcho, vou falar os brasileiros. Romário, Ronaldo, imagina, Rivaldo. Olha só, gente. Então, Roberto Carlos, eu trabalhei com diversos. Thiago Silva, foi meu atleta no Fluminense. Daniel Alves, Felipe Melo na seleção brasileira, Carlos Alberto. Então, se eu for falar de Brasil, são tantos craques, principalmente num passado recente. Hoje em dia a gente não vê tanta quantidade de talentos, de craques, como a gente tinha antigamente. Agora, se você for falar a nível internacional, pode ter certeza que Zinedine Zidane foi o maior jogador que eu pude trabalhar estando com ele. Esse foi monstro sagrado. Eu nunca tinha visto isso. Um atleta, além da inteligência, a técnica dele com as 2 pernas, a cabeça erguida, completo, né? Parecia que ele usava um colete que o proibia de olhar para o chão, olhar para a bola. Agora, e eu falava árabe, então eu gostava de conversar com ele, ele me chamava, coach, vamos conversar. Me fala do futebol brasileiro, me fala do Pelé, me fala do Zico, me fala do Garrincha. E eu até me arrepio, ó. E eu falava em árabe com ele, e ele adorava. E com isso eu falava, Zinedine, chamavam de Zizu, né? Eu falava, Zinedine, porque era de família argelina, família árabe, né? Eu acho que você vai ser treinador no futuro. Aí ele, por que, coach? Zinedine, a sua inteligência, a sua técnica, você tem que passar isso para gerações. Aí ele, I don't know, inshallah, né? Se Deus quiser, o árabe, né? Se Deus quiser, até me arrepio, impressionante. Aí, anos depois, o que aconteceu? Dito e feito. Se tornou um treinador famoso, como era jogador também. Esse, para mim, internacionalmente, foi o maior jogador que eu vi jogar. Que legal, professor. Perguntamos de jogadores, agora sobre os técnicos, professor Paulo. Nós somos nos anos 80, né? A gente tem aquela visão, um grande treinador foi mesmo o mestre Eli Santana, e um outro também chamado como estrategista, que o senhor trabalhou por muito tempo, é o Vanderlei Luxemburgo, que, pelo menos na minha modesta opinião, foi um dos maiores treinadores que eu já vi. O Palmeiras de 96, os 100 e poucos gols, o time de 93, 94. O senhor pode afirmar que o Vanderlei Luxemburgo é mesmo um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, professor? Eu acredito que, além da inteligência dele, da visão, da experiência, do carisma, ele é considerado e será sempre considerado um dos maiores treinadores do futebol brasileiro.
Pode ter certeza disso. Eu tive a oportunidade, eu sou daquela geração ainda, mesmo trabalhando até agora, eu me sinto ainda jovem. Sim. E o espírito meu é rejuvenescido a cada momento quando eu vejo a bola, como eu falei. Mas eu tive a oportunidade de ter Luxemburgo, Otto Glória, que eu citei anteriormente, Felipão, Mano Menezes, olha, Cláudio Coutinho, Tele Santana, olha a geração desses treinadores, a quantidade de craques fora das quatro linhas também. Como nós treinávamos, como fazíamos. Então eu tive a oportunidade, peço perdão se eu esqueci alguns, mas hoje em dia, quando eu vejo, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cláudio Tencati, que hoje é o treinador do Criciúma, altíssimo nível, fomos campeões pelo Londrina, quando ganhamos a Primeira Liga Nacional, há 3 anos atrás, ganhamos do Cruzeiro na semifinal, do Atlético Mineiro na final, do Fluminense nas quartas. Então, o trabalho dele, então, essa nova geração de treinadores, logicamente, tem grandes profissionais que estão a cada dia crescendo, 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 e eu espero que nós, treinadores, possamos trazer de volta toda a beleza, toda a qualidade, todo o talento do jogador brasileiro. É isso que está faltando no momento. Já visto que as últimas exibições de Copa do Mundo não têm sido aquilo que nós sonhamos e acreditamos que podem ser. Mas não vai parar por aí. O sonho continua. Grandes profissionais estão surgindo também. Abel Braga também, que foi um grande treinador, foi meu jogador no Vasco. Na época de Roberto Dinamite, que também foi meu jogador. Emerson Leão, goleiro, também foi meu jogador. Leão então, é daqui. Leão é daqui, meu amigo Leão. E a gente trabalhou junto no Vasco da Gama. E quando eu comecei a carreira lá, então Abel Braga, Roberto Dinamite, Zanata, Ramon, Marco Antônio, campeão do mundo, lateral esquerdo, que foi reserva de Everaldo na Copa do Mundo no México. Então você imagina a quantidade de craques que nós tínhamos. Era dificílimo naquela época, e vamos dizer agora, no passado recente, você ter um jogador mais jovem fazendo uma experiência num coletivo com os profissionais, dificílimo. Hoje em dia, o futebol está de uma maneira que, até a nível de futebol europeu, as contratações estão sendo de atletas com 17, 18, 19, 20 anos. Antigamente não. Antigamente não. O jogador só ia para fora 25, já formado, 26, 27, né? Já formado. Então, é uma mudança. Eu espero que essa geração de treinadores e que nós possamos trazer de volta a beleza, o beauty do futebol brasileiro, a capacidade, o talento, não ficarmos somente em 1 ou 2 ou 3 talentos, mas termos diversos, mas aqui, não de venda prematura para a Europa ou para fora, de outro país. Eu queria ver aqui, para que as nossas seleções, sub-15, sub-17, sub-20, 23, principal, olímpica, montasse timaços e voltasse a ser o maestro do futebol mundial. Professor, aproveitando o gancho, então, entre aspas, o Tite falhou em 2018 na Rússia, falhou no Catar agora, final do ano, o país que o senhor conhece muito bem. A seleção está com o Ramon, técnico interino, e muito se fala em trazer um técnico estrangeiro para, pela primeira vez, comandar a seleção brasileira. Perfeito. O senhor é a favor dessa solução, professor? O Tite é um grande profissional, haja visto que o desempenho dele no Corinthians, principalmente, ganhou Libertadores, no Brasil, Mundial. Não tem a menor dúvida, é um grande profissional. Seleção brasileira, eu sinto que, por nós termos dentro das convocações para os mundiais, uma quantidade muito grande de jogadores brasileiros, mas jogando fora, eu acho que isso prejudicou muito o trabalho dele. Você lembra na Bélgica, contra a Bélgica? Sim. Na última Copa do Mundo? Sim. Você lembra agora? Lógico. Nessa agora do Catar? Então, a tristeza foi que eu não vi na seleção brasileira dos últimos anos, das últimas Copas, eu não vi aquele algo mais do talento brasileiro em que a criatividade, a movimentação, a troca de posição, fazer a diferença, eu não vi tanto. Eu acho que isso faltou. Não foi devido ao Tite, mas devido à situação momentânea do futebol brasileiro.
Você está entendendo? E, pelo amor de Deus, a Arábia Saudita não ganhou da Argentina? Ganhou. O Al Hilal não ganhou do Flamengo? Quando que isso aconteceria? A Argentina ainda acabou sendo campeã do mundo, merecidamente. Mas porque tinha, olha o Messi aí, um dos maiores do mundo. Olha outros grandes jogadores fazendo parte da equipe, e uma equipe que foi aguerrida, botou para fora. O resultado inicial talvez tenha surgido, tenha surtido efeito para que a seleção da Argentina se remontasse. Então, eu acho o seguinte, está na hora de nós fazermos a diferença novamente a nível de seleção brasileira. O Ramon fez um belo trabalho, mas é um jovem iniciante. É um jovem. A CBF está dando uma oportunidade monstruosa, como no passado, a Confederação Brasileira de Futebol também deu oportunidade a Falcão, que nunca tinha dirigido uma equipe profissional. Deu oportunidade a Dunga, nunca tinha dirigido uma equipe profissional. O Ramon, recém-saído, vamos dizer, do futebol como atleta, Sim. pode ter tido uma experiência com uma categoria ou numa equipe menor, eu não tenho certeza. O treinador é um iniciante. Mas é um iniciante. Fez um bom trabalho com a seleção brasileira sub-20, parabéns. Mas olha, entre trazer um jovem para uma seleção principal, entre trazer um treinador estrangeiro para a seleção principal, eu tenho não somente um pé, eu tenho os dois e muito mais pés atrás. Entendi. Tem que ter muito cuidado. Abel Ferreira, parabéns pelo trabalho dele. Para mim, se fosse falar de um estrangeiro, eu acho que seria... Já está aqui, né? Já está aqui há 2 anos. Já conhece um pouco do estilo, da estrutura, da mentalidade, da característica dos atletas. Tudo bem. Se fosse decidir por um estrangeiro, Paulo, para mim seria o Abel Ferreira. Mas, minha gente, eu acho que, eu não sou saudosista, mas eu acho o seguinte, Brasil, seleção brasileira, Copas do Mundo, eu acho que é um direito que pertence e que nunca deixará de pertencer aos brasileiros. Nós fizemos escola, nós ganhamos 5 Copas do Mundo, não é isso? E eram os treinadores brasileiros. Os atletas, 99% jogavam aqui. Em 2002, quando o Felipão, que é meu amigo querido, nós trabalhamos no Kuwait, lá na época, trabalhamos juntos lá antes da Guerra do Golfo, por exemplo, ele estava com a seleção brasileira, eu estava com a seleção do Catar na eliminatória da Copa da Coreia e do Japão, que o Brasil foi campeão. Lembra dos jogadores, dos atletas que ele levou? Tinham craques, mas em quantidade. E ele fez um trabalho com maestria e foi campeão mundial. E depois a gente não conseguiu mais. Foi a última conquista. 2002. Sabe quantos anos atrás isso? 21 anos. Vai completar 21 anos agora no meio do ano. Professor Paulo, para a gente ir para a próxima etapa da entrevista, só para encerrar, a gente sabe que o Oriente Médio já teve muitos conflitos ali. No começo, em 1991, invasão do Kuwait pelo Iraque. O senhor estava onde, professor? Eu estava no Kuwait. O que o senhor pode falar para a gente? O senhor presenciou bombardeios? Nossa, olha, foi uma coisa incrível. Eu era treinador da seleção olímpica e tínhamos ido para o Iraque para fazer uma pré-temporada, olha só, para fazer uma pré-temporada no Iraque. Saddam Hussein era o presidente iraquiano. Fomos muito bem tratados, tanto em Bagdá, capital, como também em Alepo. Esqueci o nome da outra cidade, no Iraque, onde nós ficamos também, Kirkuk, no Iraque, onde nós ficamos também fazendo a pré-temporada. Saímos do Iraque felizes, foi ótima a competição, era um torneio amigável, olímpico, com os países do Golfo, e voltamos para o Kuwait. A seleção foi liberada, olímpica, e o Felipão era o treinador da seleção principal. A seleção principal tinha ido para a Hungria para fazer uma pré-temporada. A olímpica estava comigo no Iraque. A principal na Hungria com o Felipão. Aí, o que aconteceu?
De repente, nós retornamos para o Kuwait. Felipão ainda estava na Hungria. Estávamos concentrados para a Copa da Ásia, classificatória para os Jogos Olímpicos. Estávamos no hotel concentrado e um determinado dia acordei no hotel, toda a delegação estava lá hospedada e ligamos a televisão normalmente para ver noticiário e tal, a televisão fora do ar. Estranhei aquilo, fui olhar para a janela, as vias, as ruas, as estradas totalmente vazias. O que aconteceu, meu Deus? 15 minutos depois eu recebo um telefonema no quarto. Coach Paulo, arrume suas coisas, desça do quarto. Desça agora. Aconteceu uma tragédia no país. O Iraque acabou de invadir o Kuwait com suas tropas. Praticamente já conquistou, porque o Kuwait é bem pequeno, já conquistou. E acabaram de assassinar o presidente da Federação de Futebol, que é o Sheikh Fahed, pessoa espetacular. E houve um tiroteio aqui perto da federação, ele era militar também, tentou defender o irmão, que é o Emir, irmão do principal. Tentou defender e o mataram. E desça porque está terminada a concentração, todo mundo vá para sua casa. Está liberada a seleção. Aí foi aquele choro nos corredores, nos elevadores, ninguém podia acreditar. Aí peguei o carro, eu e mais dois profissionais de futebol que trabalhavam com a gente, trabalhavam comigo, pegamos o carro e fomos na direção da nossa residência. Ao passar na estrada principal que vinha da fronteira, Basra, que é a fronteira do Iraque com o Kuwait, vinham os tanques iraquianos. Aquilo ali foi um pavor, porque eu de carro no sentido contrário, tudo vazio, e os tanques vinham na pista contrária, já começando a estacionar próximo do centro da cidade. O meu prédio ficava muito próximo da onde eles estavam estacionados, e mais ou menos a 500 metros à direita ficava o quartel-general kuwaitiano, o principal quartel-general do país. O que aconteceu? Entrei para o meu prédio, botei o carro na garagem, meia hora depois, na garagem, começa o bombardeio. As tropas iraquianas estacionadas na estrada, já bombardeando o quartel-general aqui. E o quartel-general tentando bombardear de volta. Tanto que 2 apartamentos do meu prédio foram atingidos. E ficamos escondidos na garagem durante 8 horas. Quando o bombardeio cessou... Só escutando. Quando o bombardeio cessou, pudemos subir para o nosso apartamento. Eu fiquei 19 dias lá, teoricamente, não podia sair do país. Não tinha como? Nada, não tinha telefone, não tinha celular, nem existia, não tinha nada. Não tinha nenhum contato com ninguém, todos os meios de comunicação cancelados, cortados. Aí, só que a gente podia sair de carro para ir no supermercado ou para ir no hospital. Então, era comprar alimentos não perecíveis e tal. Fiquei 19 dias depois, quando recebemos um telefonema da embaixada que tinha sido reaberta. Olha, recebemos aqui um salvo-conduto. Se vocês quiserem, vocês podem abandonar o Kuwait. Fui na Federação do Kuwait, conversar com eles, me deram o carro de presente. Tipo, pode levar esse carro para você. Se você tiver que levar para o Brasil ou deixar em qualquer país, deixe, mas fuja daqui. Aí, botei a bandeira do Brasil em cima do capô do carro, peguei uma bola, a bola me acompanhando. Peguei a bola, levei no carro, eu com os 2 amigos, escondi um pouquinho de dinheiro que tinha, escondi dentro de pasta de dente, antigamente, aquelas pastas de ferro, né, sei lá. Escondi um pouquinho de dinheiro que tinha para poder tentar comprar uma passagem aérea da onde eu fosse para o Brasil. No caso, foi Paris. Saímos do Iraque, saímos da fronteira do Iraque, do Kuwait com o Iraque,
de carro, com a bandeira do Brasil e com a bola e alguns pertences, algumas coisas de pertences, aos nossos pertences. Viajamos 12 horas na estrada onde vinham os tanques, onde eles entravam no Kuwait pela estrada, cruzando com os tanques, 12 horas, ninguém parou a gente. Chegamos em Bagdá, fomos procurar a embaixada brasileira, ligamos para Brasília, era o Fernando Collor, o embaixador brasileiro, o presidente do Brasil na época, e o Collor falou: podem fugir daí do Iraque, saiam para a fronteira com a Jordânia, em Amman. Lá estará o Pedro Bial, que é correspondente da Globo Internacional, juntamente com o ônibus. Vocês serão transportados para um hotel em Amman. Aí fomos de carro até Amman. Lá em Amman eu deixei o carro junto à embaixada coitiana. Entreguei o carro para eles. Embaixada coitiana em Amman, na Jordânia. O Bial fez até uma entrevista bacana demais com a gente, com os outros brasileiros que estavam lá. Acho que era um comboio de 8 ou 9 carros. Aí chegamos, pegamos o voo, eu consegui com dinheiro comprar passagem para meus amigos também. Fomos para Paris, de Paris chegamos no Rio de Janeiro. Aí conseguimos fugir da guerra. Que história, hein, professor? Meu Deus. Professor, agora, voltando para a atualidade, 2023, o senhor, pela segunda vez, tem aí a honra de dirigir o nosso glorioso Clube Atlético Joseense. Quais são as expectativas para a Bezinha, que começa agora o mês que vem? A estrutura do clube está um pouco melhor do que o senhor encontrou em 2017. O que o senhor pode falar para a gente sobre esse atual projeto do senhor? Olha, primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui em São José dos Campos, muito feliz, muito feliz. E, trabalhando com futebol, eu tive a primeira oportunidade, porque o Manuel Monteiro, que é o presidente do Joseense, é um amigo meu desde a época do Palmeiras, de 2002. Foi quando eu o conheci. E quando eu vim montar aqui a minha empresa, que é com a minha esposa, a Mary Help Aquários, até agradeço a vocês, porque é uma empresa que faz parte da família de forma live. Ele me convidou novamente para ajudar a equipe em busca de 2 projetos. Revelação de talentos e, logicamente, a promoção à Série A3. A Série A3, onde está também o querido São José, que, para coincidência, a família Oscar Calçados, o Bruno Casarini, que é o Bruno Constantino, foi meu jogador do Palmeiras. Eu que revelei ele dos juniores do Palmeiras para o Palmeiras B. E um ano depois eu levei o Bruno Constantino, que no Palmeiras era Bruno Casarini, para jogar comigo no Catar. Aí agora, no ano passado... Coincidência. Eu o reencontro depois de 20 anos e assumindo o São José. E eu estou muito feliz porque o São José Esporte Clube e o Clube Atlético Joseense pertencem a São José dos Campos. Nós temos que trabalhar para a cidade e, logicamente, a cidade de São José dos Campos trabalhar para o estado de São Paulo. Então, estou muito feliz com a campanha do São José, após as 6 primeiras rodadas, mas aí o Bruno e o Oscar, na mudança que fizeram, conseguiram reunir um grupo novo, uma comissão nova, atletas novos, que seja, que realmente está numa posição linda na Série A3. E nós, do Joseense, estamos formando uma equipe nova. Eu tenho, no momento, 32 atletas, já tive 43. Sub-23, né? Sub-23. Então, o limite é sub-23. Então, nós estamos com uma equipe jovem, uma equipe que, acima de tudo, que todos buscam crescer. Então, graças a Deus, com a experiência, a gente está tentando oferecer subsídios favoráveis para que eles cresçam, para que eles se tornem, quem sabe, futuros talentos para a cidade, para o estado e, quem sabe, para o Brasil. A formação de talentos, objetivo o quê? Primeiro, o cenário do futebol brasileiro. Segundo, cenário internacional. Mas, acima de tudo, conquistas para o joseense, conquista para a cidade de São José dos Campos. Hoje, já liberamos alguns atletas que estavam em experiência, e hoje no meu treinamento, tínhamos aproximadamente 32 atletas, sendo que continua o processo de experiência. E ela trabalhar com quantos, professor? Você gosta de fechar o grupo com quantos? É porque tem o limite da federação. Você tem que trabalhar com 25 atletas inscritos, até 23 anos. Então, eu tenho, vamos dizer, 32 agora.
Nós vamos, teoricamente, que liberar uns 7 atletas. Mas estamos dando tempo que, com o encerramento da primeira fase classificatória da Série A2, da Série A3, alguns clubes que forem eliminados poderão também nos ceder atletas da idade para que possam fortificar, melhorar a qualidade da equipe do Joseense. Então, esse é um trabalho importante do Manuel Monteiro, presidente, e não pode esquecer também da 360 Futebol Business, que é uma empresa de São José dos Campos, formada o ano passado. Lançado agora em 2022. Exatamente. Objetivando o quê? Assessoria de atletas, assessoria de treinadores, assessoria do futebol, tanto local como nacional. E com isso, muitas pessoas estão contatando a empresa, juntamente com o Manuel Monteiro, para formar uma equipe forte. A competição é dificílima. Série B é dificílima. Grandes clubes vão disputar a Série B, que começa agora dia 22. Mas o objetivo é esse, trazer futuros talentos para o cenário do futebol brasileiro e internacional. Que legal, professor. Professor Paulo, o senhor conhece centenas de estádios mundo afora, de Santiago Bernabéu a estádio interior de Minas, interior de Rio de Janeiro. O nosso Martins Pereira aqui é um estádio razoável, né, professor? Gostoso, redondinho, né? Hoje, por exemplo, tem um joguinho 8 horas. Tem jogo, São José e Maria. Eu vou lá assistir o jogo do São José do Maria, porque futebol eu vivo 24 horas. Tem futebol na minha casa, eu não vou ver? Eu vou assistir, eu vou torcer. Eu já fui assistir 3 jogos, 3 vitórias do São José. Olha que legal. Então, é bacana porque, além do Bruno, meu carinho pelo Bruno. Foi meu atleta. Então, lógico. E nós todos temos que trabalhar para a cidade de São José dos Campos. Agora, o Martins Pereira estádio é bom, um estádio gostoso. Também acho. A torcida, quando se apresenta... Você lembra da copinha que teve ano passado? São José? Aí eu não fui ver. Eu estava aqui, eu assisti Corinthians, Resende, o time que eu trabalhei 3 vezes. Entendeu? Foi momentos maravilhosos lá em Resende. E o River do Piauí, eu assisti o São José jogando a copinha. Então, estava cheio. A torcida do Corinthians presente. Que coisa mais linda. Foi muito legal. Eu acho que a cidade merece todo esse carinho. Fico muito feliz. E a cidade de São José dos Campos, professor? O senhor mora aqui há 6 anos, o senhor se adaptou à cidade, o senhor gosta, o que o senhor pode falar pra gente? O senhor gosta de morar em São José? Está difícil de sair daqui, não dá para sair. Você acredita que uma coisa, João, que marcou, quando a gente veio para cá, nós fomos pesquisar franquia naquela feira de franchise, lá em São Paulo. Aí vimos a franquia de diarista, passadeira, faxineira, cozinheira. Aí eu falei com a minha mulher, Mônica, vamos montar uma franquia dessa? Aonde? Eu acho que São Paulo é o mundo do business, do negócio. Tudo bem. Aí começamos a entrar na internet. Falaram, Paulo, procura saber informações sobre São José dos Campos, amigos de Resende. Sobre São José dos Campos, que minha mulher é de Resende, eu que sou de Niterói. Aí, o que falaram de São José dos Campos? Quem mora aqui não quer sair. É verdade. E quem saiu quer voltar. Eu falei, Mônica, eu acho que é lá, hein? Eu acho que é lá. Vamos lá? Aí saímos de Niterói, tá morando na Barra da Tijuca, tá morando no Rio. Saímos de lá e viemos a São José, de carro. Ficamos aqui 2, 3 dias, rodando para lá e para cá. Me impressionou tudo. Limpeza. Cidade linda, grande. Condomínios de prédios, casas lindas. E bancos, tudo perto um do outro. Cada bairro com qualidade tudo. De vida, né? Qualidade de vida, porque cada bairro você tem tudo. Se você não quiser andar de carro, você vai caminhar, sim, você vai fazer tudo. Aí, Mônica, poxa, vamos morar ali no Aquários? Vamos ali para aquela área que está aparecendo, tem um parque ali, maravilhoso. É o Ulisses Guimarães, né? O Parque dos Aquários. Praça linda. Mônica, vamos montar um escritório nosso aqui? Vamos. Aonde? No Aquário. Aí a minha casa hoje em dia fica 2 quarteirões do nosso escritório. E o Jardim Aquários, professor? O senhor gosta do bairro? Amigo, pelo amor de Deus, que sonho. Que sonho. Olha, tudo limpo, todos os locais. A facilidade de acesso de automóvel, anel viário, a ponte, o trânsito.
Eu estava acostumado com Rio de Janeiro e Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e Niterói, meu Deus. São Paulo, centro de São Paulo, trabalhando no Palmeiras, para chegar lá no Parque Antártica, não era Allianz Parque, não, no Parque Antártica, saindo lá da onde eu morava, meu Deus, aqui você chega tudo rapidamente. O que o senhor mais gosta de fazer na praia, professor? Caminhar na praça, ir nos restaurantes, bares? O que o senhor mais gosta de fazer aqui quando o senhor está nas suas horas livres? Ou ficar em casa mesmo? Hora livre é ruim, porque o futebol já te ocupa pelo menos 6, 7 horas por dia. Aí você tem que analisar os jogos, porque eu trabalho para a TV egípcia. Ah, é? Então eu tenho que analisar jogos da Copa da Europa, tenho que analisar jogos da Copa... O senhor faz comentários, é isso? Comentário por vídeo, por Skype. Em árabe? Em árabe e inglês. Árabe e inglês. E agora até um tradutor espanhol veio também falar comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que lembrar espanhol agora, vamos lá. Buenos dias, meu amigo, como está? Tudo bem? E aí, isso tudo pelo Skype ou pelo Zoom, né? Aí eu faço comentário. Aí, ano passado, eu estava no mundo árabe. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, eu estava no mundo árabe. Depois me chamaram novamente para voltar. Então, toda hora eu estou viajando, eu não consigo parar. O Joseense conseguiu me pegar agora porque foi um momento que eu dei uma sossegada. E eu estou trazendo a família da minha esposa toda para morar em São José. Já veio o afilhado, que é o único sobrinho dela, já veio, já está morando aqui, professor de inglês, já está trabalhando aqui na cidade. A noiva já trabalha numa empresa, ela é engenheira elétrica, já trabalhando numa empresa de São José. Legal. Felizes. Aí, essa semana, quem vem? Humberto Isron, tá vindo o único irmão da Mônica. Tá saindo de Resende com a esposa, estão vindo morar, eu estou procurando apartamento aqui em Seja bem-vindo. São José dos Campos. A família da minha mulher toda, resendense, está virando, como é que se fala? São Joanense, não? Joseense. Joseense. Está virando, entendeu? O meu irmão mais velho mora no Espírito Santo, o meu irmão do meio mora em Niterói, e eu aqui, minha filha e minha netinha moram no Rio de Janeiro. Então, tem horas que eu quero viajar, vou passear de barca. Aí pego a barca da Praça 15 no Rio, já vi minha filha, vou lá ver meu irmão em Niterói, pego o ônibus, Estou matando saudade. E a coisa mais engraçada, que quando eu cheguei em Niterói, depois de tanto tempo, atravessando a barca, quando eu cheguei na Praça 15, ali na Araribóia, eu vi a estátua do índio. Eu te juro que eu esqueci que era Araribóia. Chamei Tiradentes. Te juro por Deus. Eu esqueci que era Araribóia. Tiradentes. Aí, quando eu lhe falei com minha filha, pai, você tá louco? Que Tiradentes, pai? Você tá na Praça Araribóia, Niterói? É Araribóia, o índio. Nossa Senhora, acho que é a idade, não é possível. E aí vai, essa é a minha vida aqui em São José, curtindo o dia todo, jogando, brincando, trabalhando, ótimo. Tá certo. Esse é o professor Paulo Campos. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu vi o nome da live. Foi um sonho. A gente agradece demais. Foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, sucesso. Esron. Obrigado nossa, Informa Life, mora no meu coração. Esse informativo espetacular que a cidade merece e precisa. E vamos acompanhar o Atlético Joseense agora também. Se Deus quiser. Professor? Vamos acompanhar o Atlético Joseense, vamos acompanhar o São José e vamos, acima de tudo, botar a bandeira de São José dos Campos no topo do futebol brasileiro, do futebol paulista e brasileiro. Se Deus quiser, quem sabe. É isso aí. Quer ficar informado? Informa.life.